Salve galera, como vocês estão? Todos bem? Eu sou Felipe Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PodPai. Canal a gente fala sobre paternidade e carreira com um olhar muito especial para os filmes que a criançada mais gosta. E o filme de hoje talvez não seja dos mais fáceis, dos mais digeríveis para a criançada, porque não é nem para nós que somos adultos. Estou falando de Soul. Soul é uma obra de arte, aí, um neoclássico, já nasceu clássico, mais uma obra dos estúdios Disney Pixar, que foi criado, né, tem como seu diretor Pete Docter. Se este nome ainda não lhe é familiar, Pete Docter é o diretor que nos fez chorar litros e litros de lágrimas assistindo divertidamente Up e Altas Aventuras e o Wall-E, para mim, um dos melhores filmes da Disney Pixar. Mas enfim, Pete Docter começou a ter a ideia de gravar Soul assim que ele concluiu Divertidamente, que é um filme que falava sobre as emoções. E aqui a gente fala um pouquinho mais sobre personalidade, né? Mas antes disso, deixa eu te apresentar os personagens. O nosso astro, né, o nosso grande protagonista é o Joe Gardner, que é um músico, né, ali na faixa dos seus 30, 40 anos, e hoje atuando como professor de música, mas que se vê meio frustrado na carreira, porque ele tem um grande sonho de tocar numa banda de música. E por mais que o nome do filme seja Soul, que na língua inglesa pode significar tanto alma, quanto um estilo musical, né, muito relacionado à população afro-americana, aqui a grande paixão dele é o jazz, né? E aí ele recebe um convite, ele é aprovado para tocar numa banda, mas ele acaba falecendo. E ao invés dele ir para o fim da vida, né, enfim, encerrar aí a sua passagem pela Terra, ele, num momento de medo, revolta, enfim, ele acaba voltando para o início da vida, lá atrás, onde, como se fosse um grande campo, um grande lugar de aprendizado, onde as almas acabam adquirindo personalidade, onde elas descobrem as suas grandes paixões, as suas vocações. E lá o seu caminho se cruza com a do 22, ou a da 22, enfim, não existe um gênero para ela, por mais que ela seja dublado pela Tina Fey nos Estados Unidos, né? Mas a 22, que é uma alma que até hoje não encontrou o seu propósito, a sua vocação. E ela conseguiu irritar até grandes figuras da história, como Madre Teresa de Calcutá, que desistiu dela, né? Enfim, e dentro da relação entre eles, né, eles conseguem voltar para a Terra, mas acontece aquele tradicional episódio, né, de troca de corpos. Não que a 22 tinha um corpo, mas ela acaba assumindo o lugar do corpo do Joe Gardner e ele assume o lugar de um gato. Pois é. Um detalhe importante aqui que eu acho daquelas coincidências muito curiosas. O sobrenome Gardner nos remete a um outro filme protagonizado por um homem negro e que nos traz também muitas emoções e muitos ensinamentos sobre paternidade. Já sabe o que eu estou falando? Edição, põe aí aquele filme do Will Smith onde o personagem principal se chama Chris Gardner. Enfim, voltando aqui para o Soul, a gente consegue acompanhar dentro, né, da volta para eles do plano terreno aqui na Terra, como a percepção, a mudança do prisma de olhar acaba afetando as experiências dele. E aqui eu trago as duas grandes lições que eu consegui captar assistindo esse filme, no mínimo umas 6 vezes. Tá, gente? É um filme muito complicado, muito complexo, não é tão simples assim. Primeiro, paternidade. Por mais que a figura do pai do Joey nunca apareceu, né, ou apareceu de maneira muito breve, a influência que ele teve sobre as escolhas, sobre a vida do Joe foi enorme. Joe até fala ao longo do filme que ele não queria ir ao clube de jazz, ele foi forçado pelo pai. Mas no momento que ele pisou naquele jazz club, por volta dos seus 13, 14 anos, que ele começou a escutar os primeiros acordes musicais, ele descobriu que estava ali a sua grande paixão. E isso acabou determinando todas as suas escolhas ao longo da vida, né? Então a gente consegue perceber que a figura paterna tem uma grande responsabilidade em experimentação, em vivência, em provocar vivências novas aos seus filhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe em qual ponto, né, em qual lugar a gente vai encontrar a nossa verdadeira vocação. Os meus pais, por exemplo, sempre nos abriram muitas portas, na área estudantil, na área esportiva, na área musical também.
Então eu tive uma grande liberdade para escolher qual é o caminho que eu queria seguir. E isso foi possível com o Joe porque Joe teve essa experiência com o seu pai. E isso marcou para o resto da vida. Ao mesmo tempo, o filme Soul nos mostra que a carreira não é única. Você não precisa seguir o mesmo caminho para o resto da vida. E é muito importante a gente diferenciar o que é um sonho, o que é um desejo e o que é o nosso verdadeiro propósito. O filme nos traz essa lição. Joe tinha o sonho, tinha o desejo de tocar numa banda. Mas será que aquele era o seu verdadeiro propósito? Será que a sua grande missão não estava relacionada ao ensinar, ao ato de ser professor, de direcionar a vida de outras pessoas? E a gente consegue ver ao longo do filme como Joe marca a vida dos seus alunos, né? Daquela garota saxofonista, trompetista e até mesmo do próprio contato que ele ensinou anos antes e que lembrou do nome do Joe para que ele tocasse na banda? Enfim, fica a critério de vocês, como vocês enxergam, mas foram essas as duas principais lições que eu captei assistindo ao filme. E aqui fica o meu beijo para Bibi. Bibi é a pessoa que me ajuda aqui com os vídeos do PodPie, a sócia da Hustlers, e me pediu incansavelmente para que eu estudasse, para que eu analisasse, mas que eu não deixasse de compartilhar os meus insights sobre o filme Soul. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês assistam o filme com o mesmo olhar que eu tive, de captar nas minúcias, nos detalhes, todo e qualquer ensinamento que vá enriquecer a nossa experiência como pai, como profissional. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, continue se cuidando, deixo meu forte abraço para todos vocês, em especial para a Bibi, e até a próxima!